Olá pessoal, tudo bem? Hoje chegamos então à nossa aula de número 16. Vamos estudar um texto intitulado Princípios e Possibilidades para uma Metodologia Filosófica do Ensino de Filosofia, História, Temas, Problemas. Esse texto ele é de autoria de 3 autores, Humberto Guido, Silvio Galo e Walter Kohan, e ele faz parte de um dossiê intitulado Ensinar Filosofia. Então o texto recupera, como vocês perceberam, ou irão perceber, né, a partir da leitura, muitos aspectos que foram sendo discutidos ao longo da disciplina. Então ele vai considerar a pergunta pelo método, né, em filosofia, ali logo na primeira sessão ele faz toda uma discussão a esse respeito, seja para ensinar ou para aprender filosofia, mas tocando sempre no problema de que os procedimentos ou mesmo as estratégias, né, de que uma didática para o ensino e a aprendizagem da filosofia se limite, né, não se limite a algo meramente técnico. E isso porque, como nós estamos discutindo nas últimas aulas, a questão do como ensinar a filosofia, ela está ligada a outras questões, né, que também são questões complexas, como, por exemplo, a pergunta pelo que é a filosofia e o que significa ensinar e aprender. Então, aprender filosofia, na perspectiva que esses autores trabalham, não é apenas aprender um conteúdo, né? É claro, embora também se aprendam conteúdos, mas aprender a pensar filosoficamente. Então, considerando a especificidade da filosofia como disciplina, com ela nós aprendemos, e aí nas palavras dos autores, a situar os filósofos em determinados contextos e problemas específicos, a estabelecer relações entre categorias e acontecimentos, a perceber como foram colocados problemas e criados conceitos a partir deles, mas tudo isso é possível e se desdobra do aprendizado de pensar desde uma perspectiva filosófica. Então há uma diferença de ordem, né, entre 2 modos de aprender e ensinar filosofia. Qual é essa diferença que é ali abordada pelos autores? Quando o que se aprende é a filosofia produzida por outros, de modo então a nos apropriarmos, né, a que os estudantes se apropriem do pensamento, né, de um pensamento de um autor, de uma escola, e quando o que se aprende, né, então um modo distinto, é a produzir filosofia, a aprender a pensar com a filosofia de uma maneira que só a filosofia pensa. Bem, mas em que sentido é único aprender a pensar filosoficamente? Que não é o mesmo, sem dúvida nenhuma, né, de aprender a pensar historicamente ou matematicamente, né, ou mesmo artisticamente, cientificamente, como os autores colocam no texto. Essa pergunta, né, em que sentido é único aprender a pensar filosoficamente, ela vai nos remeter imediatamente a outra pergunta, a pergunta pelo que é a filosofia, né? E essa pergunta, ela é, como nós sabemos, uma pergunta polêmica, ela é uma pergunta que foi formulada tantas vezes e respondida de formas distintas por diferentes filósofos, escolas, tradições. Isso significa que as escolas, cito, ou tradições de pensamento inauguram um modo de entender a filosofia. E aprender a pensar filosoficamente é aprender a pensar segundo um modo de entender a filosofia, segundo uma escola de pensamento, né? Por exemplo, pode-se partir, né, de uma distinção mais geral que atravessa diversas escolas de pensamento, distintas maneiras de compreender o que é a filosofia, que é a distinção, então, entre a filosofia, né? Lembram lá das nossas primeiras aulas, como exercício, né, como prática, como experiência, e a filosofia como saber, então, né, conteúdo ou teoria, e que vai instituir, portanto, de acordo, né, com os seus referenciais, diferentes modos, né, de responder à pergunta o que é filosofia. Por exemplo, podemos citar o caso de Sócrates, né?
com o seu saber de ignorância e o quanto ele é ilustrativo, né, de um modo possível, dentre tantos outros modos possíveis, de responder a essa pergunta. Sócrates, então, ele inaugura, né, uma tradição ainda presente entre nós e ele instaura um modo, né, específico de entender o ensino e a posição, né, de quem ocupa o lugar de ensinar e aprender. Ele próprio, né, com o seu corpo, com a sua vida, com a sua história, com a sua posição, né, o lugar que ocupa no mundo, com a sua atuação, é um exemplo de que exercer a filosofia significa ensiná-la. Como que um duplo, o texto vai nos dizer, né, do filósofo no professor de filosofia e do professor de filosofia no filósofo, né, que foi Sócrates. E a imagem de Sócrates que nós podemos ler no diálogo platônico Apologia de Sócrates, né, é um exemplo muito forte nesse sentido. Há nesse diálogo, inclusive, uma certa correspondência, pode-se dizer, entre o filósofo e a própria filosofia. A filosofia, ao modo socrático, é ali acusada, né, de corromper a juventude, de corromper os jovens, de ser uma espécie de pedagogia corrosiva que formaria mal os jovens espíritos da cidade. Então, portanto, com essa acusação, né, de Sócrates, é a própria filosofia que está em risco, né? Quando Sócrates defende a si mesmo, essa defesa ela também é uma defesa da filosofia. Ele se defende, cito, mostrando um percurso, né, andando, apresentando um caminho de investigação, né, e dando a ver que ele estaria sendo acusado justo por certo modo de andar no pensamento. Então, o interesse dos autores, desses autores, né, do texto que nós estamos lendo, por Sócrates, pela sua figura, todos esses autores, professores de filosofia, né, consiste justamente no entendimento de que as acusações contra Sócrates dizem respeito a questões metodológicas da filosofia e do filosofar, né, que eles colocam a si mesmos, esses autores, mas essas questões constituem, então, ou podem, né, constituir também, de um modo ou de outro, né, verdadeiros problemas a tantos outros, né, tantas outras de nós, professores e professoras de filosofia. Então, a partir do que diz o oráculo, né, a seu respeito, o Sócrates passa a investigar, né, a si mesmo, conversando com outros políticos, artesãos, poetas, né, técnicos. Então, nós temos o exemplo, né, dessa figura exemplar, né, na história da filosofia para pensarmos ali, né, naqueles momentos lá inaugurais, também o nosso lugar, né, o lugar que ocupamos como professores e professoras de filosofia hoje, na atualidade, né, em que sentido esse legado ele pode também servir, né, para que nós problematizemos as nossas práticas, as metodologias que utilizamos hoje, os modos pelos quais, né, trabalhamos com a filosofia nessa relação, né, de ensino e aprendizagem no espaço da sala de aula. Agora eu quero ler uma passagem, é uma passagem um pouquinho longa, mas que é bastante importante do texto, que diz o seguinte: o embate de Sócrates com esses atores, quer dizer, com políticos, poetas, artesãos, técnicos, na cidade de Atenas, né, é também um embate entre modos diferentes de se caminhar. São caminhos que vale a pena considerar porque eles têm ecos no presente. A política é a possibilidade de uma projeção social concreta e acabada para o ensino de filosofia, de uma produtividade comprometida com a transformação do estado de coisas. É a extensão de um sentido, utilidade ou produto social tangível. Assim, a política é o duplo da filosofia na polis, e seguir os caminhos da política é a primeira tentação de um professor de filosofia. A poesia é a própria dimensão estética da filosofia, a que mais especificamente se aproxima da arte, do desinteresse e do sublime. É a consumação da palavra pela e na própria palavra.
A poesia é o duplo da filosofia na linguagem e tornar-se um poeta é a tentação última de um professor de filosofia. Finalmente, a técnica é a sedução de um método que torne a filosofia produtiva, eficaz, desde a própria didática até uma finalidade ditada pelo mercado, pela ciência ou desde qualquer outro marco externo. É o predomínio de uma ordem que pretende regular-se a si mesma e, em particular, o próprio pensamento. A técnica é o duplo instrumental da filosofia e converter-se em um técnico é a tentação persistente de um professor de filosofia. De modo que os 3 adversários históricos de Sócrates ecoam 3 duplos atuais do professor de filosofia. Então, o texto, né, traz esse exemplo, fazendo esse tensionamento, né, entre esses períodos, né, contextos tão distintos, mas nos provocando, né, a pensar o legado, né, dessas relações e desse problema, né, desses problemas ali naquele contexto no nosso presente. Ocorre que Sócrates ele funda, né, um lugar diferenciado, quer dizer, no caminho da filosofia que é fundado por Sócrates, a sabedoria, como nós sabemos, ela não está no saber, né, mas ela está numa relação vivida com o saber e o seu duplo, que é a ignorância. Com Sócrates, a filosofia funda o ensino de uma relação entre o saber e o ensinar filosofia praticando, né, com outros, essa relação com o saber e a ignorância. Ele interroga, ele examina, ele confuta, né, os seus interlocutores, né, ele mostra que eles acreditam saber o que eles de fato não sabem, que valorizam, né, o que tem pouco valor, que cuidam do que não é tão importante e que descuidam, né, de algo que não poderiam descuidar. Então, mesmo negando o papel de mestre, né, daquele que ensina a outros um conhecimento ou saber, Sócrates ele possibilita aprendizagens. Ele possibilita que aqueles que com ele se relacionam, né, que com ele dialogam, aprendam uma relação com o saber. Por meio dessa palavra interrogativa, né, examinadora, que confuta, problematizando então assim uma relação, né, ao saber e à ignorância. Bom, mas aí nós podemos, né, nos perceber diante da pergunta, mas seria possível conformar então um modo, né, socrático de exercer a posição de professor? O texto nos coloca diante dessa pergunta, né? Bom, essa é uma questão, como os autores colocam, que se apresenta problemática no texto, justamente porque a figura, né, de Sócrates e da sua filosofia, que nos chega pelos testemunhos, né, ela é muito complexa. Ela é uma figura paradoxal, ela é uma figura impossível de se fechar, né, desde o que se conhecem, desde o que se conhece dela, e se limitar, né, numa figura, diria o texto, monocórdia, uniforme, consistente, né, modelar, assim, num único sentido. No entanto, haveria, sim, na perspectiva dos autores, né, alguns princípios que parecem subsistir e que possibilitam pensar hoje a questão metodológica do ensino de filosofia, e eles se encontrariam, então, nas possibilidades, né, que nós vimos algumas delas na aula passada, para o ensino de filosofia, onde nós tratamos, então, né, das distintas abordagens ali problematizadas pelo professor Silvio Galo, quais sejam a abordagem histórica, a abordagem, né, o enfoque temático e o ensino por problemas. O texto de hoje, ele amplia um pouco essa discussão, ele adensa essa discussão, né, vamos dizer assim, considerando cada uma dessas abordagens. Então, eu recomendo a leitura, né, desses tópicos correspondentes, sobre os quais nós vamos, né, nos deter em pormenores aqui, nessa exposição novamente, sobretudo porque o texto ele apresenta um panorama, né, bem bom sobre a historicidade da prática filosófica e do ensino de filosofia na escola. Ele considera também
né, ele faz ali um diálogo com o ensino nas universidades, né, mostrando ali como eles, né, em alguns momentos atravessam ali um ao outro, mas também para além disso, o texto considera especialmente a inserção e a presença da filosofia e dos conteúdos filosóficos na educação brasileira, né? Então ele recupera toda essa discussão, né, em relação à filosofia na escola secundária no Brasil, a partir, né, da Lei 11.684, que é sancionada em 2008, e que insere, então, a filosofia e a sociologia na grade curricular do ensino médio, né? Isso vai, para além de todas as polêmicas, ensejar uma reflexão importante, né, sobre o ensino de filosofia vinculado, cito agora os autores, um ensino de filosofia vinculado à existência e às práticas sociais, quer dizer, o problema que se coloca diz respeito à adequação das questões existenciais ao formato educacional, com o objetivo de aglutinar saberes e estabelecer uma atitude crítica diante do mundo. Essa introdução da filosofia na vida escolar, como nós lemos no texto, né, ela vai refletir os impasses a respeito do que é a filosofia, né, e aí, claro, as tentativas de respostas elas vão oferecer definições elaboradas pelas, né, sucessivas gerações. E as novas gerações, como diz o texto, elas se empenham na crítica das definições deixadas, né, por diferentes pensadores de épocas passadas. Então o texto vai apresentar sucintamente, né, modos distintos de concepção e abordagem, né, da filosofia, da história da filosofia no ensino universitário. Então, desde a abordagem histórica proposta por Hegel, a fundamentação metodológica, né, proposta pelo professor Victor Goldschmidt, e desse modo possibilita, né, que nós entendamos os modos pelos quais a abordagem da leitura estrutural, né, do texto filosófico ela se sobressai relativamente à prática filosófica, então, e chega inclusive a ser introduzida, né, tardiamente nas escolas secundárias, muito embora os autores consideram que haja, né, uma certa inadequação em relação a utilizar, né, identicamente os mesmos métodos para modalidades de ensino tão distintas. Bom, no momento atual, né, do debate metodológico, a pergunta para que serve, né, a história da filosofia é uma pergunta bastante atual porque sobrevive, né, ela agita o problema de que a realidade do ensino médio ela demanda outro procedimento, né, didático, que não é o procedimento amplamente utilizado no ensino universitário da filosofia, né? Então o texto vai dizer, cito, que ela exige a abertura para a elaboração e escolha de metodologias de ensino capazes de despertar o interesse dos alunos para o exercício do pensamento, fecha a citação. Então, de modo diferente de outras disciplinas escolares, a filosofia ela vai se apresentar, ela se apresenta, né, como esse espaço, tempo de indagação, da investigação, da atitude, né, de querer saber, da problematização e da criatividade, né, relativamente a tudo que o cotidiano suscita. É claro que a abordagem histórica da filosofia ela é parte da formação, né, da bagagem cultural do professor, da professora de filosofia, ela é um pré-requisito na formação profissional e é ela que dá as condições, né, efetivas ali, as condições mínimas, né, para que o professor possa então preparar suas atividades, né, de sala de aula. Mas isso, os autores pontuam, não pode significar perder de vista, né, que a prática filosófica ela é por si mesma anterior à escolarização da filosofia. Então esse é um ponto que eles marcam bastante no texto, né? A filosofia é anterior à sua escolarização, né? Então ela vem das ruas, ela vem das praças, ela não se limita ao espaço da sala de aula, né, ao livro didático e às práticas escolares. Os autores eles argumentam, considerando as peculiaridades da filosofia, que sim, que é possível priorizar o aprender a pensar
né, mediante uma abordagem conceitual e problematizadora que não exclui a história da filosofia. Então, nisso o texto, né, ele vai muito ao encontro do texto da aula passada, mas que orienta, então, diferentemente a aprendizagem, né, relativamente às questões extraídas do vivido, né, da experiência vivida. Com a leitura do texto, vocês vão conseguir ver, né, na sequência, de que modos tem se constituído, né, a principal tentativa de superar essa perspectiva de natureza, né, mais conteudista, né, ou seja, a organização do currículo, a metodologia, né, e uma perspectiva temática, como se apresenta então nos documentos, né, oficiais que orientam a educação básica brasileira. Bom, mas então os autores consideram que, cito, a principal justificativa de uma perspectiva temática é que ela permite uma abordagem mais bem contextualizada dos conteúdos filosóficos, fecho aspas. E essa abordagem, ela abriria, então, condições, né, de possibilidade de diversificar as possibilidades didáticas de trabalho do professor, né? Mas os autores consideram também, né, que aqui pode valer igualmente a crítica, né, endereçada à abordagem histórica, na medida em que também ela, né, essa abordagem temática, ela poderia se reduzir, né, o ensino a um ensino mais transmissor, né, um meramente transmissor de conteúdos filosóficos e não garantiria, portanto, um ensino ativo da filosofia. Ensino esse que será finalmente abordado na seção final, então, do texto, né, onde os autores irão apresentar ali a fundamentação, né, dessa abordagem problemática, por eles defendida, né, no princípio de que o pensamento filosófico ele é sempre produzido a partir de problemas e que são eles, né, são os problemas que mobilizam o pensamento e que levam os filósofos e filósofas a cada um, né, e cada uma a criar os seus conceitos. As bases dessa abordagem, como nós vimos na aula passada, partem da noção de problema tal como ela aparece, então, formulada na filosofia do Gilles Deleuze, como aquilo que mobiliza, né, o pensamento, que move o pensamento, que força, né, o pensamento a pensar. Então, nessa perspectiva, o pensamento ele não é uma operação puramente racional, né? Ele é uma operação que parte do sensível, né? Ele é fruto de um encontro em que se colocam, então, em relação elementos distintos, e é justamente esse encontro, né, que vai gerar, entre elementos distintos, que vai gerar o problemático, né? A experiência problemática ela é sentida, ela é vivenciada, né, para que possa ser racionalmente equacionada como problema. O problema para Deleuze ele é da ordem do acontecimento, os problemas são acontecimentos, né? É ele que nos move, cito, a pensar, justamente porque não nos oferece de imediato, né, uma resposta, porque nós não somos capazes de compreendê-lo de antemão. Ele constitui, portanto, um desafio a ser enfrentado para o qual uma resposta precisa ser construída. Bom, então é claro, nessa perspectiva não é possível transformar o problema em método, né? Em metodologia, como uma etapa, né, a ser superada, justo porque o problema ele é objetivo, né? O problema ele é fruto da experiência. Então ele não é problema nessa perspectiva que os autores trabalham. E, portanto, não sendo problema, ele não agencia experiências, né, de pensamento, nem engendra soluções, né, a cada experimentação. É justamente por isso que o Deleuze vai bater, né, vai insistir tanto na questão de que é, portanto, importante que cada um tenha direito aos seus problemas, né? Cada um tenha direito aos seus próprios problemas. É importante que cada um viva o problema como seu, né, que faça a sua própria experimentação e que não assuma falsamente um problema imposto por outrem. Experimentar problemas em filosofia significa, né, de acordo com esses autores, mobilizar o pensamento para criar conceitos como enfrentamento a tais problemas. Bom, pessoal, ficamos por aqui, fica no aula ao texto para que vocês possam fazer uma leitura em detalhe. Desejo a todos e a todas uma ótima semana, fiquem muito bem.